Oi, turma! A gente vai resolver agora um exemplo da apostila sobre o teste F, que é um teste utilizado para a comparação de variância de duas populações. Então, vamos relembrar aqui os procedimentos para a realização de um teste de hipótese. A primeira coisa é enunciar as hipóteses H0 e a hipótese alternativa. Depois disso, a gente fixa o nível de significância que a gente vai utilizar e identifica a estatística do teste. Com isso, a gente já pode montar o gráfico, achar o valor tabelado e determinar a região crítica e a região de não rejeição, já nesse gráfico. E aí, por meio dos elementos amostrais, a gente calcula o valor da estatística do teste. E, por fim, compara esse valor calculado com o valor que a gente encontrou na tabela e conclui pela rejeição ou não rejeição da hipótese H0. Bom, então, como a gente já tinha falado, a gente vai ver um teste de comparação de variância de duas populações. Bom, o exemplo diz que com o objetivo de controlar a homogeneidade de produção de vacas leiteiras, são realizadas amostras semanais. Amostras retiradas em 2 semanas consecutivas apresentaram os seguintes valores. Então, a gente tem 9 valores aqui para a primeira semana X e 6 valores para a semana Y. Podemos concluir que houve alteração na variabilidade? Então, a primeira coisa, a gente tem que identificar qual teste a gente vai utilizar. Então, nesse caso, a gente tem que prestar bastante atenção nessas palavras, homogeneidade e variabilidade. Se eu quero controlar a homogeneidade e verificar se houve alteração na variabilidade, eu vou utilizar um teste que compara a variância, correto? Então, para isso, a primeira coisa que eu já vou fazer aqui é calcular a variância do grupo X e a variância do grupo Y. Então, a gente tem aquela nossa fórmula, que a variância de X é igual ao somatório de X ao quadrado menos o somatório de X, depois eu elevo ao quadrado e divido por N, e tudo isso dividido pelo grau de liberdade, que é N menos 1. E faço a mesma coisa para o grupo Y. Agora, vamos começar o teste. Então, a primeira coisa, como a gente viu, é colocar a hipótese. Nesse caso, a hipótese H0 sempre de igualdade, então eu quero comparar a variância do grupo X com a variância do grupo Y, contra a hipótese alternativa, que a gente já viu aqui, eu já fiz aqui, e eu quero ver se realmente a hipótese alternativa é que a variância de X é maior do que a variância de Y. É isso que a gente vai tentar descobrir com esse teste de hipótese. Bom, agora a gente identifica alfa e identifica qual teste a gente está utilizando. Então, nesse caso, a gente vai utilizar alfa a 1% de probabilidade, de significância, e o teste F. Então, agora vamos montar o gráfico e procurar o valor da região crítica. Então, para isso, a gente tem que olhar na tabela F a 1% de significância, e lembrando que o grau de liberdade da maior variância está aqui, do denominador, então é o grau de liberdade do grupo X, com o grau de liberdade do grupo Y. Então, está escrito na tabela, a gente pode ver. Então, aqui a gente procura 1%, N1, 8, N2, 5, a gente encontra o valor de 10,29. Então, vamos colocar esse valor aqui e desenhar o gráfico e identificar essa região de rejeição de H0 e a região de não rejeição de H0. Então, o F tabelado a gente encontrou, esse valor aqui é igual a 10,29. Se o meu valor, então, calculado for maior que o valor tabelado, eu rejeito H0. Se o valor calculado for menor que o valor tabelado, eu não rejeito H0. É isso que a gente vai fazer agora. Bom, então o F calculado, a nossa estatística para o teste F é a seguinte: eu vou dividir a maior variância pela menor variância. Eu sempre faço dessa maneira porque a tabela que a gente está utilizando é uma tabela para os valores de F maiores que 1. Então, por isso, eu sempre divido a maior variância pela menor variância. Nesse caso, então, fica 8,3250 dividido por 1,8377, que o valor é igual a 4,53. E agora, a gente vai comparar esse valor com esse valor tabelado. Então, 4,5 é menor do que 10, não é? Então, tá nessa região aqui. Ou seja, tá na região de não rejeição de H0. Então, agora vamos concluir. Então, a gente pode concluir, então, que o F calculado é menor do que o F tabelado, e com isso não se rejeita H0 a 1% de probabilidade pelo teste F,
Ou seja, a variância de y é semelhante à variância de x. E aí a gente pode fazer mais algumas perguntas, como: qual tipo de erro eu estou cometendo nesse exemplo? A gente falou na aula de teste de hipótese sobre erro tipo 1, erro tipo 2. Erro tipo 1 quando eu rejeito H0, erro tipo 2 eu não rejeito H0. Lembrando que o erro tipo 1 é o nosso alfa. Então, nesse caso aqui, eu não rejeito H0, eu estou cometendo o erro tipo 2, certo? Quando eu não rejeito H0. E aí eu vou perguntar qual é o valor do erro tipo 1 e qual é o valor do erro tipo 2. Então, nesse caso, eu não estou cometendo o erro tipo 1, mas o erro tipo 1 existe. Ele é o nosso alfa. Então, se eu tenho alfa que é 1% e a gente está aqui, esse valor, se eu falo em probabilidade, eu estou falando da área da curva, é maior do que 1%, certo? Então, eu posso considerar que o valor do meu erro tipo 1 é igual a maior do que 1%. Mas lembrando, eu estou cometendo o erro tipo 2, porque a minha decisão foi de não rejeitar a minha hipótese H0, certo? Então, eu considerei meu erro tipo 1 muito alto, por isso, então, a minha decisão é de não rejeitar a hipótese H0. E aí, qual é o valor do erro tipo 2? A gente já falou na aula, ele é um valor de difícil cálculo, não vai entrar nos assuntos da disciplina, certo? Bom, era isso, até a próxima e bons estudos!